A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui atuante na cidade de Lages há mais de 100 anos, como igreja autônoma e independente há 66 anos. Ela fica no centro da cidade, na rua Fausto de Souza, número 353, quase esquina com a rua Correia Pinto. Você já deve ter passado por ela. A antiga Honda Motos ficava ali, antes de mudar-se para o Coral. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Como eu disse, esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós temos atividades para todas as faixas etárias, desde as crianças até os mais idosos, grupos com casais, com trabalho com casais, adolescentes, jovens. Você é convidado para estar conosco e estar presente lá. Venha nos visitar. Os principais horários de culto são domingo às 9 horas da manhã, um culto e escola dominical logo após, e à noite às 19 horas. Eu queria meditar com você hoje num texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 10 ao 20. Eu farei essa leitura, preste atenção. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que me fizeste? Por que me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Vamos orar antes de meditarmos nesse texto? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te buscar, queremos nos colocar diante de ti e te suplicar que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, Pai. Que o Senhor nos renove, que o Senhor nos transforme, que o Senhor abençoe, Pai Santo, as pessoas que estão ouvindo, assistindo esse programa, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com você. É uma alegria estar entrando na sua intimidade, através do seu aparelho de TV, através do seu computador, do tablet, do celular, pelo qual você está vendo. Você pode acompanhar esse programa na Nova Era TV
e no canal do YouTube da Nova Era TV também. É uma alegria poder falar de Deus com você. E hoje eu queria fazer uma pergunta para você antes de começar a tratar desse assunto. Você já tomou uma decisão que achou que era boa, mas no final se mostrou muito ruim? Talvez você fale para mim e diga assim: Pastor Paulo, eu faço isso toda hora, todo momento. Então você sabe como que é dolorido você pensar que uma coisa daria certa quando na realidade deu errado. Você sabe como que é dolorido sofrer as consequências de uma atitude impensada, de uma atitude que a gente toma pensando que seria boa, mas na realidade é uma atitude que demonstra que nós não sabíamos de tudo, não sabíamos as consequências e deu tudo errado. Com Abraão foi assim. Abraão tomou uma atitude que ele não deveria ter tomado. Primeiro, ter ido para o Egito por causa da fome. É interessante a gente pensar nisso, mas nos versículos anteriores aqui, um pouco antes, a gente não sabe precisar quanto tempo, mas Abraão tinha sido chamado por Deus para que ele soubesse que Deus seria o Deus dele e ele seria o povo de Deus. Parece que a gente não entende muito bem essa relação, porque para nós é alguma coisa distante. Mas Deus quis fazer com Abraão uma aliança, um pacto, onde que Deus cuidaria de Abraão e Abraão obedeceria a Deus. E Deus falou para Abraão: vai, sai da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão sai da sua casa, com sua família, com seus bens. A gente estudando a Bíblia e estudando um pouquinho da história da Mesopotâmia, a gente sabe que Abraão já era um homem rico. Um homem sem filhos, é verdade, mas um homem rico, com muitos bens, porque seu pai já era um homem rico. E daí a gente começa a ver que Abraão saiu para fazer a sua peregrinação obedecendo a Deus. Mas houve um tempo que existiu fome, existiu seca, existiu escassez de comida, e as pessoas pensaram: nós vamos morrer. É sempre bom a gente pensar na geografia desse pedaço do nosso planeta. Israel é um país que vive no meio do deserto. O Egito é um país que vive à beira do rio Nilo. E sempre há água ali, é sempre comida ali. Abraão tomou a atitude que lhe parecia melhor, a atitude que parecia a ele, aos seus olhos, a mais certa, mas ele não pensou nas consequências disso. Quando ele estava chegando perto do Egito, ele teve medo da sua própria vida. Ele viu os animais que restaram para ele, ele viu o pouco de dinheiro que ele ainda tinha, ele viu a sua esposa, que apesar de já ter os seus 60 anos, ainda era uma mulher formosa, bonita. E ele olha para ela e fala assim: vão querer me matar por tua culpa. E aí começa uma série de erros de Abraão. E o primeiro erro de Abraão. Porque Abraão não se lembrou da promessa de Deus e confiar em Deus. Ele pensou simplesmente em si mesmo, olhou para si mesmo e falou assim: eu não tenho como resistir a essas pessoas do Egito. Eles estão bem nutridos, estão bem hidratados, têm dinheiro, têm poder. Eu não tenho como resistir a esses homens. Então eu vou contar uma meia mentira. Por que meia mentira? Porque quando nós vamos estudar a Bíblia, nós vemos que Sarai, ou Sara, como foi chamada depois, era meia-irmã de Abraão. Era filha, o pai dele teve vários casamentos e ela era filha de uma das madrastas de Abraão. E Abraão fala assim: você é minha irmã. Mas ele não contou uma mentira.
Porque na realidade não existe meia mentira ou meia verdade. Só existe verdade ou mentira. E Abraão contou uma mentira pensando assim, não vai ter consequências isso. Naquela época os reis e poderosos tinham várias mulheres a seu dispor e ele falou assim, ela vai ficar ali no harém de Faraó e nem vai ser tocada por Faraó. Mas não foi isso que conta. Não é isso que conta a palavra de Deus. Sara, ou Sarai, foi desonrada por causa do pecado de Abraão. Abraão tinha tudo para demonstrar que ele era um homem que amava e temia Deus. Depois Abraão vai amadurecer. Amadurecer até o ponto que ele obedece até uma ordem de Deus que aos nossos olhos parece ser estranha. Porque Deus vai falar para Abraão, oferece Isaque como sacrifício. E Abraão estava pronto para sacrificar o seu único filho natural, de sangue dele. Mas Deus não permitiu. E a carta aos Hebreus, no capítulo 11, nos ajuda a entender isso. Porque, segundo o autor da carta aos Hebreus, Abraão tinha tanta fé que ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar a Isaque, mesmo ele depois de morto. E aí a gente começa a ver e perceber que Abraão estava começando na fé, estava engatinhando na fé, estava começando sua vida longe do seu pai, longe dos seus familiares, e agora começando uma vida nova, onde ele era autônomo, mas dependia de Deus e deveria obedecer a Deus. E a primeira consequência que a gente vê é desonrar a sua própria esposa. Esse não foi o único momento que Abraão fez isso. Mais para frente ele volta a fazer isso, mas nos capítulos posteriores onde ele faz isso, diz ali que Deus não deixou com que Sara fosse tocada. Aqui não. Aqui Sara foi tocada. E a consequência foi que Sara foi desonrada. As nossas atitudes que são impensadas, que nós não pensamos nas consequências, trazem consequências não só para nós, mas trazem consequências também para quem está ao nosso redor. E são essas atitudes onde nós desobedecemos a Deus e ofendemos os outros, que a Bíblia chama de pecado. Então o pecado não é alguma coisa assim que a gente pode levar assim, como se não fosse nada, como se fosse simplesmente uma coisinha qualquer. Mas o pecado traz consequências terríveis para a nossa vida. Abraão, depois disso, também trouxe consequências, essa ação de Abraão trouxe consequências para o resto da vida dele. Porque a partir desse momento, Sarai entendeu que ela podia providenciar filhos de outra forma. Sarai só foi ter filhos com Abraão 20 anos depois, quando ela já tinha cessado totalmente a regra das mulheres, com 80 anos. Agora vamos pensar, com todo o avanço que a gente tem da medicina, hoje em dia nós vemos pessoas com 50, mulheres com 50, 55, há notícias até com mulheres com 60 anos tendo filhos. Mas uma mulher de 80 anos, isso vai contra a natureza. Isso vai contra a lógica. Isso vai contra o pensamento nosso. E Sarai oferece sua escrava, Agar, sua serva, para levantar ali descendência para Abraão. A partir daquele momento, desse momento que Abraão comete essa mentira, e a Bíblia fala para que nós não devemos mentir uns para os outros, é um dos 10 mandamentos, não darás falso testemunho ao teu irmão. Nós vemos que a vida de Abraão se complica, e as consequências ficam para o resto da vida. Dessa união entre ele e Agar, nasceu Ismael, que é o pai dos ismaelitas, e a partir daí houve briga, houve divergência
entre Isaac, o filho da promessa, e Ismael. Consequências de um erro, de uma atitude impensada. Mas nós vemos também consequências para o Egito. Diz aqui o versículo 17 que Deus puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. O pecado não ficou somente na família de Abraão, mas esse pecado se estendeu para todos que estavam ao redor dele. E aí a gente começa a perceber que quando nós pecamos, tomamos nossas ações sem pensar, nossas atitudes infundadas, e falamos assim, isso não vai dar em nada, ninguém nem vai perceber, tudo ao nosso redor é destruído. Tudo ao nosso redor vai se acabando. Porque um erro meu, um erro teu, pode trazer consequências graves para todos que estão ao seu redor. Mas a palavra de Deus continua aqui para a gente e diz mais aqui. Diz que Abraão que era para ser bênção, pois foi isso que Deus falou nos versículos 2 e 3. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente vê aqui Deus falando para Abraão, dizendo assim, olha, você por onde andar vai ser bênção. Por onde você andar, você vai esparramar da minha palavra e da minha bênção. Mas Abraão desobedeceu, pecou, e agora ao invés de ser bênção, ele se torna maldição. Olha só o que Faraó fala para ele. Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? Faraó, uma pessoa que adorava outros ídolos, que adorava tinha outra religião, chega para ele e fala assim, você acabou conosco, acabou com o meu povo, acabou com a minha vida, porque você não entendeu quem Deus era na sua vida. Faraó ficou as consequências do pecado de Abraão foram tão difíceis que Faraó mandou com que ele e sua família fossem escoltados para longe, para que nunca mais voltassem. O que isso tem a ver comigo e com você hoje? Você que está ouvindo esse programa hoje. Você que está assistindo a esse programa hoje. Muitas vezes a gente toma as nossas atitudes e a gente nem pensa muito bem nas consequências. Nós falamos assim, eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Eu posso escolher o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, que não tem problema. Quem vai sofrer as consequências sou apenas eu. A gente chega até a dizer, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer as minhas escolhas. E nós podemos mesmo. Eu e você temos essa opção. Mas nossas escolhas demonstram como nós pensamos e afetam as outras pessoas também. Abraão saiu no início da sua fé e falou assim, isso vai afetar só a mim. Eu vou ficar longe da minha esposa. Com ela não vai acontecer nada. Ele desonrou primeiro a Deus, porque não obedeceu a Deus. Segundo, ele desonrou sua esposa. Terceiro, ele destruiu com as pessoas que estavam ao redor. Vejam só as consequências de uma atitude impensada, de uma atitude que não foi refletida, de uma atitude que foi baseada simplesmente no medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que todos nós, de certa forma, somos parecidos com Abraão. A Bíblia fala em Romanos 3:23, dizendo assim para nós, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Em alguma medida, Abraão nos representa. Em alguma medida,
Abraão me representa e representa você. Em alguma medida nós somos parecidos com ele. Mas a mesma palavra de Deus que fala sobre isso, que todos nós somos pecadores, e que fala que isso é pecado, é a mesma palavra de Deus que diz que quem crê em Jesus Cristo pode crer que já é nova criatura e que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu e você podemos ter uma certeza que Jesus Cristo veio para salvar e transformar pecadores como eu e você. Que Jesus Cristo veio dar jeito naquilo que nós não conseguimos dar jeito. Que Jesus Cristo veio mudar a nossa essência. Que Jesus Cristo veio para minimizar as consequências dos nossos atos impensados. Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quero convidar hoje você a crer em Jesus Cristo. Crer de fato e de verdade. Reconhecer suas atitudes impensadas que você falou que não iria andar em nada, mas que destruiu com você, destruiu com a sua família, destruiu com as pessoas que você ama e destruiu com todo mundo ao seu redor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar perdão e queremos te implorar que o Senhor transforme o nosso viver, Pai, para a tua honra e tua glória. Nós vimos aqui, na vida de Abraão, um fato que aconteceu logo depois do Senhor tê-lo chamado para ser bênção, quando ele foi maldição. Que eu e as pessoas que estão vendo esse programa, que nós possamos ser perdoados pelos nossos atos impensados, pelos nossos pecados. Possamos ser perdoados pelos nossos atos baseados no medo. E que nós possamos te buscar, te honrar e te glorificar. Que nós creiamos de fato e de verdade em Jesus Cristo. Que Ele nos limpe, nos purifique e nos salve, Pai. E que nós sejamos novas criaturas para a tua honra e tua glória, Pai. Abençoa-nos, cuida de nós, dá-nos emprego, dá-nos saúde, cuida das pessoas que estão ouvindo agora esse programa, daqueles que podem estar num leito de hospital, que podem estar numa clínica. Dê a cura para eles segundo o teu querer. Cuida daqueles que estão com problemas familiares. Abra portas de emprego, Pai. Cuida da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para continuar vendo a programação da Nova Era TV e para que você esteja conosco no domingo, 9 horas da manhã ou às 19 horas. Rua Fausto e Souza, número 353, no centro de Lages. Espero por você. Até mais. Terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar
que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para